Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a gravar Jeremias capítulo 9. Mais um capítulo de lamento, de choro, de dor, de tristeza daquele profeta, por ver o seu povo se afastando dos caminhos do Senhor, andando por caminhos errados. Você já chorou por alguém dia e noite sem parar? Esse profeta chorava. E ele desejava, ele diz, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, os meus olhos seriam um manancial de lágrimas. Eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Olha que dor no coração, né? Ele disse, se houvesse um alojamento para mim, um lugarzinho para me esconder no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e me afastar dele. Sabe aquele momento que você está cansado do seu ministério, que você está cansado de alertar o povo, que você está cansado de ver aquele povo falhar com o Senhor. Por mais que você avise, por mais que você fale, por mais que você advirta-os, eles continuam insistindo no pecado, continuam andando por caminhos que o Senhor não aprova. Ele diz assim, são todos adúlteros, um bando de traidores. Olha que coisa triste. Ele diz, a língua deles é como um arco pronto para atirar. Tem gente que tem a língua solta, né? A língua está sempre pronta para julgar o irmão, para falar mal do irmão, mas nunca para orar. Quando a sua língua deveria estar sempre pronta para orar. E ele diz, é a falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Alguém tem alguma dúvida do que ele está falando? Que a falsidade prevalece nessa terra sobre a verdade? O que você mais vê? A falsidade prevalecendo sobre a verdade. Ele diz, eles vão de um crime para outro. Deixa de pecar aqui, começa a pecar lá, e passa para outro crime, para outro pecado, para outro crime, para outro pecado. Ele diz assim, eles não me reconhecem, diz o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador. Se referindo aqui a Jacó, né? Jacó era considerado um enganador antes de se tornar Israel, e cada amigo é um caluniador. Você sabia que seu maior inimigo é o seu amigo? Esse que está aí do seu lado? Que o diabo é um derrotado. O diabo já não tem poder sobre nós, porque não pode nos tocar, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. O diabo é um derrotado. Agora o seu amigo, do lado aí de você, esse pode. Esse pode te oferir, esse pode te ofender, esse pode te magoar, esse pode caluniar contra a sua vida. Esse vai te causar um dano maior do que o que o diabo consegue fazer. Então, esteja atento para suas amizades, com quem você confia, os seus segredos, as suas intimidades. Cuidado, viu? Cuidado, porque a língua é afiada, a língua é rápida para falar. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Olha o que o profeta está falando. Treinaram a língua para mentir. Sendo perversos, eles se cansam demais para se converter. Sabe, tá cansado demais para se converter? Aí converter dá trabalho, né? Converter dá trabalho, eu vou ter que mudar tudo, eu vou ter que parar com tudo, eu vou ter que parar com a mentira, eu vou ter que parar com o roubo, vou ter que parar com a inveja, vou ter que parar com a prostituição, vou ter que parar com a bebida, vou ter que parar com o cigarro. Ai, que canseira. Ai, é muita coisa pra gente fazer, né? Ai, vocês são muito severos, né? Somos severos, como Deus é severo com o seu pecado. Deus não vai... Ele vai te amar sempre, mas Ele nunca vai estar de acordo com o seu pecado. Ele te ama demais para deixar que você continue nesse caminho de pecado e fique quietinho. Não, Ele vai falar com você. Ele vai cutucar a sua ferida, porque Ele quer te sarar. Não é porque Ele quer te condenar, porque Ele quer te sarar. Por isso que Ele vai apontar sempre o seu pecado. Ele diz, de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a me reconhecer. Olha o que o Senhor está falando, de engano em engano. Sabe aquela coisa do não é bem assim, Deus é amor,
Deus não vai fazer isso com a gente, Ele vai me entender, Ele vai me entender minha fraqueza, Ele vai entender a fraqueza da minha carne. Não entra por esse caminho, não. Não entra por ouvir essas pessoas que falam, passam a mão, alisam, adulam o seu pecado, tentam até encaixar o pecado na própria palavra de Deus. Pecado é pecado e sempre será pecado. Se você não tentar mudar o seu pecado, deixar o seu pecado, nem pense, nem imagine que Deus vai ter algum tipo de convivência, de conivência com você e o seu pecado. Com você pode ser, com o seu pecado jamais. A língua deles é uma flecha mortal. Olha o profeta falando. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com o próximo, mas o íntimo prepara-lhe uma armadilha. Você conhece gente assim? Parece bonzinho, fala manso, fala macio, te adula ali na sua frente e por detrás, desce-lhe o porrete. Isso é a nossa natureza. Deus está falando nada mais, nada menos do que a nossa natureza. Que se não for controlada, que se não for domada, que se não for moldada pelo Senhor, vai continuar sendo isso aqui, mentira, falsidade, inveja, soberba, ganância, orgulho, tudo isso faz parte da natureza caída do ser humano, contra a qual nós lutamos em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida. Ele diz, chorarei, prantearei, me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas, ninguém mais as percorre, não se ouve mais o mugir do gado, tanto as aves quanto os animais fugiram. O ambiente era desolador. Ele já está prevendo tudo o que ia acontecer. Ele diz, farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Chacais é quando não tem mais nenhum animal bom lá, só restou aqueles piores, os chacais, né? Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Olha que triste, né? A sentença que foi dada a esse povo. Quem é sábio para compreender isso? Quem foi instruído para o Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada, devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. Sabe aquelas coisas de Deus que você não entende e fala, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Como que Deus deixa isso acontecer a um povo, a uma cidade? E ele diz assim, sabe por quê? Porque você seguiu a dureza do seu coração. Você foi atrás de Baalins, de deuses estranhos, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vejam, farei esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. Uau! Espalharei-os entre as nações, como Moisés tinha falado já. Se vocês não forem fiéis a essa palavra, se vocês não cumprirem os mandamentos que o Senhor ordenou lá no monte Sinai, vocês vão ser espalhados em todos os povos, entre todas as nações, gente que vocês não conhecem, gente que fala língua estranha, gente que vocês nunca viram. Isso vai acontecer com vocês, se vocês não se curvarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não obedecerem. Ele disse, considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamadas mais hábeis entre elas. Naquele tempo, quando acontecia alguma coisa muito triste ou quando alguém morria, havia aquelas mulheres que elas eram pranteadoras profissionais, elas iam lá para chorar. Então ele diz, manda chamá-las, mandem chamá-las, porque vocês vão precisar. Tamanho será o pranto que vai se derramar sobre a sua terra. O som do lamento vai se ouvir desde Sião. Como estamos arruinados, eles vão dizer, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Isso aconteceu de verdade. Ó mulheres, agora falando com as mulheres, ouçam a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras da sua boca, ensinem suas filhas a se lamentar, ensinem umas às outras a prantear. Já pensou você ensinar suas filhas a chorar? Tamanha será a desolação daquele lugar? A morte subiu, penetrou pelas janelas, invadiu as fortalezas, eliminando das ruas as crianças e da praça os rapazes. A morte havia tomado conta daquele lugar. Tudo estava arruinado e não sabiam mais para onde correr. Assim diz o Senhor. Assim declara o Senhor.
Cadáveres vão ficar estirados no campo, como se fosse esterco, como o trigo deixado para trás do ceifeiro, pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Gente, tamanha será a tristeza que não vai dar para enterrar os mortos. Serão tantos que eles vão sendo deixados para trás, sem poder ser enterrados. O que era muito importante para o judeu, né? Ter os seus ossos preservados. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Olha aqui, sabedoria, força e riqueza. Nada disso é importante, diz o Senhor. Não se glorie nisso. Se você é forte, se você é rico, se você é sábio, você não tem que se gloriar nisso. Sabe no que você tem que se gloriar? Diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, diz o Senhor. Você tem que se gloriar, da única coisa que você pode se gloriar é de conhecer o Senhor, é de buscar o Senhor, é de andar nos caminhos do Senhor. Isso tem recompensa, gente. Isso tem recompensa aqui e na eternidade. Pode parecer difícil, mas difícil de verdade é viver sem o Senhor. Viver com o Senhor não é difícil. Ai, mas vocês deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo. Não é peso para nós, é prazer, é alegria. Nos traz alegria. Eu não tenho alegria na bebida, eu não tenho alegria na dança, eu não tenho alegria nas festas. A minha alegria é conhecer o Senhor. Conhecê-lo a cada dia, isso alegra o meu coração. E essa tem que ser a sua alegria. Compreender, aceitar e conhecer o Senhor. Ele age com lealdade, com justiça e com retidão. Não pense nem por um minuto que o Senhor é injusto. E ele diz: vão chegando os dias, declara o Senhor, em que eu castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Sabe aquela coisa externa? Aparência de piedade, aparência de bondade, aparência de santidade, mas por dentro sepulcro caiado. Por dentro tá tudo podre, tá tudo cheirando mal, tá tudo cheirando a pecado, a morte, que o pecado cheira a morte. Não seja como um deles, não seja assim. Como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moab, todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Incircuncisos de coração, circuncidados por fora, mas o seu coração está longe do Senhor. Não seja você assim. Procure chegar-se ao Senhor. Busque conhecê-lo. Essa é a verdadeira sabedoria. Esse é o verdadeiro conhecimento. Esse é o seu verdadeiro prazer. Conhecer e glorie-se nisso. A sua glória está nisso, em conhecer o Senhor. Buscar o Senhor e amar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Esse capítulo vale a pena, como todos da Bíblia, né? Como todos. Amém? Um abraço.